Bem-vindos a mais uma edição do JuicyCast. Essa é a finaleira de 2022. Esse episódio que veio pra arrasar, pra terminar o ano assim, ó. O ano da nossa estreia lá em cima. Eu gravo aqui diretamente dos estúdios no Juicy Hub. Se você tem algum projeto que você quer tirar do papel no próximo ano, nos próximos meses, vem aqui gravar com a gente no Juicy Hub, traz a sua ideia de podcast, traz a sua ideia de vídeo, de live. O estúdio do Juicy Hub, ele é aberto para você alugar, para você customizar do jeito que você quiser. E a gente tá com as portas abertas para te receber e receber também as suas ideias. Queria agradecer também o Litoral Plaza Shopping, que é o nosso parceiro no JuicyCast, que viabiliza a produção desses conteúdos e permite que a gente traga para vocês histórias relevantes, casos interessantes e principalmente gente que está fazendo acontecer aqui na nossa cidade. O meu encontro de hoje foi proporcionado pelos astros. As estrelas conspiraram e eu consegui trazer aqui para os estúdios do Juicy Hub a Susan Hortas. Tudo bem, Susan? Tudo bem, Flavinha. A Susan, ela é astróloga, ela também trabalha com psicanálise, reiki e várias terapias holísticas, né, Susan? Sim, sim. Duas arianas aqui, né? Tá pesado aqui o ambiente. Não tá. 3 arianos, ó, o Gustavo que opera a JuicyCast está aqui fazendo um adendo que somos 3 arianes aqui dentro dessa sala. É muita Ou coragem, seja, Brasil. O ambiente está carregado de muita obstinação. Muita energia. Muita energia. A Susan tá aqui por quê? Primeiro, porque ela é maravilhosa. Muito obrigada. Segundo, porque todo mundo quer saber o que 2023 nos reserva, Susan. Mas primeiro a gente vai começar entendendo um pouco mais sobre o que é astrologia. E assim, Susan, queria saber por que todo mundo tá tão ligado nesse tema e nesse universo nos dias de hoje? O que tá atraindo tanto as pessoas para a temática da astrologia e dessa cultura dos saberes holísticos, né? Flavinha, primeiramente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, eu acho que a gente vem de pandemia, assim, nesse momento de olhar para dentro, né? Então, talvez esse interesse pela astrologia seja algo, assim, dominante nesse momento. Porque, na verdade, a astrologia, ela tem mais de 5.000 anos, né? Uhum. Então, é um conhecimento que está aí, passou por muitos momentos, pela Inquisição, pela questão, né? Da igreja ser contra e tudo mais, é uma coisa muito histórica. A astrologia vem de onde no mundo, assim? Ela começa onde? Então, é muito complicado esse lugar, né? Tem algumas pessoas que falam, tipo, Mesopotâmia. Mas, assim, falavam que os reis magos eram astrólogos, então... Não se sabe muito bem a origem. Existia também um entendimento de que na Grécia Antiga, na Roma Antiga também já se falava sobre isso, também já se falava, entendeu? Tô falando dos reis magos, né, da época de Jesus. Então, assim, é muito conturbado até pela questão de que era algo... tinha esse lugar de ser quase que uma bruxaria, sabe? Proibido, né? Então você não consegue ter muito bem esse registro histórico. Mas, enfim, eu acho que essa coisa da pandemia, desse olhar para dentro, trouxe muito esse olhar, né, da astrologia. É uma grande ferramenta de autoconhecimento, né? Então, as pessoas, elas estão cada vez mais interessadas. Acho que com a internet, a gente conseguiu tirar esse lugar de só o horóscopo, né, que tinha ali no jornal. A astrologia é muito mais que o horóscopo. É muito mais que um horóscopo, na verdade... Não é nem um pouco um horóscopo, né? Porque a gente vai falar que um mapa astral, ele tem... eu acho muito engraçado, assim, que às vezes a pessoa vem e fala assim... Ai, gêmeos, né? Que é um signo que as pessoas tiram muito sarro. Ai, porque gêmeos, porque os geminianos... Eu falo, gente, você tem gêmeos, amada. Em algum lugar você tem, né? Então, o mapa, ele é isso. Ele é todos os signos, todos os planetas. E a astrologia é exatamente essa leitura da natureza, né? Da gente olhar... Por que a gente entende que a tábua da maré tem o reflexo da lua, mas a gente acha bizarro quando alguém fala... Ai, eu vou me conectar com o eclipse. Uhum. Não tem diferença.
Entendeu? Ou quando a gente chega na beira do mar e você sente aquilo te tomando, né? Não dá pra negar que existe essa influência no nosso dia a dia, na nossa vida. Exato. Quando a gente acorda, assim, tipo, o tempo não tá aquela coisa tão legal e a gente acorda e você fala, puta, eu não sei por que que hoje eu não tô legal. É porque Sim, tá virado, o tempo tá virado, o né? negócio tá- Mas é isso, Não tem como não assim. falar que não influencia, né? Não tem. E assim, é um estudo, né? Uhum. É um estudo, é uma ciência. Então, a gente vai ter essa análise, né? Principalmente, se a gente for falar de uma coisa muito pessoal, né? Que é um mapa astral ou uma revolução solar, é um estudo único, exclusivo seu. Então, coisas que você coloca debaixo do tapete e a gente no mapa astral faz e você fala, cara, como ela sabe isso? Que geralmente é o que acontece, assim, Uhum. né? As minhas clientes são muito pela internet, né? Pelas redes sociais. Eu não sei. Vai, por exemplo, fazer seu mapa. Eu não sei Sim. sobre a sua vida. Eu não sei. E ali, nessa leitura, aparece. Uhum. Entendeu? Aparece se você tem questão com o pai, se tem questão com mãe. Eu trabalho com astrologia kármica, né? Então, a gente faz a leitura dos planetas retrógrados com esse lugar de outras existências. Obviamente, para quem acredita, né? Algumas pessoas não acreditam. Então, quando a gente vai falar disso, né? A pessoa fica, uou, essa menina é bruxa. Eu falo, gente, não. É a leitura. Está escrito nas Está estrelas escrito mesmo. Não sou eu que tô dizendo, né? Muito legal a Susan falar sobre a astrologia ser para quem acredita, né? Então, assim, tem muita gente que fala, o jovem místico, né? Tal. Se você não acredita, tudo bem, não vai fazer diferença na sua vida. Mas se você busca o autoconhecimento, e também tem esse lugar do autoconhecimento, sim, é né? uma grande ferramenta. Não é adivinhação, não é previsão. É Não. autoconhecimento para você ter uma base do que tá acontecendo e do que você pode fazer com isso, não é isso? Exatamente. Assim, a gente trabalha na astrologia com o livre-arbítrio, né? Então, eu vou lá, vou fazer o seu mapa, vou falar, olha, Flávia, você tem aí um ascendente em Capricórnio, então você tem esse lugar de trabalho, de workaholic, isso, aquilo e aquilo. Isso é um fato, entendeu? Não sou eu que inventei. É o né? meu ascendente mesmo. o A Susan ascendente já dela. perguntou. Eu deveria ter feito esse mapa antes. Devia ter mas feito tudo uma. bem. Nossa, ia ser muito revelador, Ia né? ser muito Mapa legal. ao vivo. Então, assim, é uma ciência e isso existe, né? Então, o que você vai fazer com isso, né? Por exemplo, se a gente for falar da Revolução Solar, que é o mapa... Eu acho que o mapa astral, ele é mais de fácil entendimento, porque ele é essa grande ferramenta, eu gosto de falar que é uma fotografia do céu no momento exato que você nasce, é um GPS. Ele vai te ajudar a seguir, né? Esse caminho, ele vai te falar, olha, você tem aptidão para isso, você veio trabalhar isso, você tem essa questão aqui, você pega aquilo, você pode não fazer nada, né? Ou você vai pegar aquilo e vai falar, vou trabalhar isso. E ele não muda ao longo da sua vida, como você já me falou. Ele não então, muda. o mapa astral, ele é o mesmo pro resto da sua vida. Não importa. Eu fiz um mapa astral há 20 anos atrás. Não importa. Ele é igual. Ele é igual. O que você vai perceber, né, de 20 anos atrás, são as coisas que você evoluiu. Então, você vai falar... O que você viveu. O que você viveu. Você vai falar, cara, realmente, eu era assim. A gente tem um ponto no mapa que a gente fala que são os nós lunares, né? São pontos que tem no mapa que falam de passado e futuro. Então, quando a gente fala de futuro, a gente vai falar, né, desse propósito, dessa vida. E esse passado, eu posso falar de uma primeira vivência ou de uma outra existência. Aí vai depender do que você acredita, né? Então, você pode falar isso. Não, realmente, sei lá, um nodo em Áries. Não, eu era mais rebelde, eu era mais agressiva. E aí, hoje, nessa evolução, eu tô mais calma, eu aprendi a me colocar, usar a minha comunicação. Então, você tem essa progressão, né? Que aí a gente chama, tem as progressões do mapa, mas assim, tem os trânsitos, mas não que ele mude. Não que, quando eu faço 30 anos, eu sou o meu ascendente. Não tem, não existe. Mas tem a Revolução Solar, que é o mapa do ano. Solar? A Revolução Solar é o mapa do teu aniversário, né? Então, todo ano, o Sol, ele volta pro ponto exato que você nasceu. E aí, a gente faz um mapa desse ano. Né? Então, você vai ver que vai mudar ascendente, vai mudar a lua. Então, o que eu tenho nesse ano? Quais são as energias? Não é adivinhatório, né? São energias. Então, eu vou lá te falar, Flávia, você tá com uma questão aqui de trabalho, com uma questão de saúde. Então, olha, dá uma olhada nisso aqui. Deslocamento é um problema. Vai passar por tudo isso. É adivinhação? Não. São energias.
que você vai acessar, aí, meu amor, o O livre-arbítrio que você vai fazer seu. com isso? Você que vai Entendeu? decidir, né? E Exatamente. essa época do ano, tipo, final de um ano, começo de outro, é ideal pra fazer, pra você buscar essa revolução solar? Ou é perto do seu aniversário, ou é qualquer época do ano? Como é que funciona? A revolução, ela é sempre legal um pouquinho antes do seu aniversário. Então, por exemplo, você faz aniversário em abril, é legal você fazer fevereiro, março, Uhum. no máximo. Legal dar de presente pra uma amiga, né? Muito legal. O que eu faço é o cartão presente no fim de ano. Então, a pessoa vai, pede, e aí dá pra amiga e a amiga vai e Vai, faz no seu tempo. Revolução é uma coisa viciante. Uhum. Quem faz, faz todo ano. É Uhum. muito interessante. E aí, a revolução, ela entra nesse lugar. Então, é muito legal você fazer, como é um mapa específico, é uma Uhum. previsão do seu ano, é legal você fazer perto do seu aniversário. Por quê? Porque a gente vai falar exatamente qual é a data. Então, como tem ano bissexto e tudo mais, você faz aniversário dia 12, então pode ser que o ano que vem você faça dia 11. Uhum. Aí, vou falar pra você, é dia 12 às 14h38, é o seu ano novo. Você não faz o rito de passagem na virada de ano? Você não vai lá, joga flor, se veste de branco? O seu aniversário é aquele momento, então é a sua entrada. Então, faz uma meditação, uma carta pro universo, faz o seu. Entendeu? Então, as Olha que pessoas dica adoram. legal, As pessoas bem adoram. legal. É uma forma de você resetar, deletar tudo e começar de novo. Ou então até não começar de novo, né? Mas começar com um novo olhar, né? Isso, começar com um novo olhar. Porque a gente tem 12 meses, né? Então, já vou dar um spoiler aqui. Spoiler. Que inferno astral não existe. Olha. Trago polêmica. Peraí, fala de novo. Inferno astral não existe. O que acontece... É uma grande polêmica, né? Na sociedade, aí, na galera astrológica. Não existe, porque a gente tem esses 12 meses. Então, é natural que em março... Cara, já passou 11 meses do teu ano. Você já tá, tipo assim, meu... Uhum. É o que acontece com a gente agora. Se você for parar pra analisar, vai entrar um novo ano. Então, você tá já querendo... Você tá fazendo o balanço do que deu certo, do que não deu. Putz, não emagreci, não fiz isso, não fiz aquilo. Sabe? Uhum. Várias coisas que você se programou. Então, não existe um inferno astral. O que existe é que, realmente, talvez você fique mais, né? Ali pra Você baixo. já tá mais no limite. Você já tá mais no limite. Então, a revolução, ela vem com essa possibilidade de você olhar esse novo, né? De você falar, cara, e aí? O que acontece? O que tem pra esse ano? O que me reserva? É que muita gente responsabiliza o inferno é que a culpa astral, né? a culpa é da astrologia. Caramba, culpa do meu ascendente, ou culpa do meu inferno astral, né? E não é, na verdade, é realmente essa exaustão, esse fim de ciclo, né? Sim. E bem como você falou, a gente tá agora entrando nesse papo do que a gente vai ver acontecendo pra nós no ano que vem. A gente tá nesse momento de fadiga, né? Sim. Saiu de 2 anos, quase 3 de pandemia, ano de eleição, Copa, e assim, anos muito intensos de muito sofrimento coletivo, né? E aí, acho que esse dezembro realmente tá encruado, né? Ninguém tá aguentando mais. Ninguém gente. aguenta mais, tá todo Ninguém mundo já aguenta pelas mais esse ano. tampas. Pelo amor. E você sabe que. Outro spoiler. O ano novo astrológico, ele acontece com a entrada no Sol em Áries, né? Então, pra astrologia, a gente não segue o calendário gregoriano. Então, a gente não tá no ano novo. Ele vai dia 20 de março. Então, o ano novo Ainda tem astrológico... mais 3 meses. Ainda tem mais 3 meses. Ai, gente, não queria ser essa pessoa. Mas é a realidade. Ele começa nesse início... Não queria trazer essa notícia ruim, Eu não queria trazer né? essa notícia ruim. Mas é isso. Mas olha, a Susan dá muitas notícias boas. Se você entrar no Instagram dela, muitas. Eu acho muito legal, porque tem as cartas astrológicas, tem o tarô astrológico, em que a pessoa... Você só, no post dela, já mentaliza lá, escolhe uma carta e recebe uma mensagem, né? Exatamente. Então tem notícia boa que a Susan dá. Tem. Toda quarta-feira. Olha, quarta-feira é o dia do tarô astrológico. Mas me conta, Susan, então a gente tem aí... vem de alguns anos, né, de sofrimento e de uma revolução
talvez... Porque todo mundo dizia assim, ai, não, depois da pandemia seremos pessoas melhores e tal. E aí as pessoas não estão melhores. Não, a gente não só está mais surtado. Você não melhorou, entendeu? A gente só está mais surtado ainda, né? E aí, será que agora a gente vai começar vai acontecer essa revolução solar? Fala se esse céu aí tá... Como sociedade, né? Então, a gente vem, assim, num lugar de respirar uma nova era, né? Uhum. E aí, muito se fala dessa nova era e lá, que... se você for olhar, ela ainda não acontece agora, é muito mais pra frente. Mas, pensando em pandemia, a gente teve muitos movimentos astrológicos que foram desafiadores. E a comunidade astrológica, antes de saber da pandemia, né, do corona, já dizia que tinha um movimento ali entre Saturno, Plutão e tal, que traria alguma coisa que ia movimentar. Né? Aí foi vindo. O ano passado, eu até assisti a minha previsão do ano passado, eu estava grávida. E eu falava muito de um movimento, né, de Saturno e Urano, porque o que a gente olha, vamos falar geral agora, né? O que a gente olha geral? A gente faz mapa de tudo. Então, vamos fazer um mapa do ano novo, né? Então, você vai lá, faz o mapa do ano novo. A gente vai olhar os movimentos de planetas lentos. Então, planetas que demoram muito tempo para mudar de signo. Cada signo tem 30 graus. Então, esses planetas, eles vão, né, andando e demoram muito. Que seria Saturno, Plutão, Urano, Netuno, Júpiter, que é mais rápido, mas também pode ser considerado. Então, esse movimento, o ano passado, tinha uma grande tensão de Saturno e Urano. Como que a gente trabalha na astrologia? A gente vai classificar esses planetas e colocar... Não são arquétipos, né? Mas a gente vai falar os significados. Então, por exemplo, Saturno. Saturno é o eremita, Saturno é o velho, Saturno é aquela coisa que é inflexível, né? Ele tem esse lugar. Urano é a nova era. Urano é o regente de Aquário. Então, a gente tinha no céu, ano passado, muitos movimentos entre Saturno e Urano, entre o velho e o novo. O que a gente viu? Foi exatamente, principalmente aqui no Brasil, né? Esse lugar do velho e do novo, esse lugar de que as pessoas não entendem que a sociedade mudou e que as minorias estão aí. Então, a gente teve muito esse embate. Teve um retorno aí de alguém que estava fora do jogo e acabou retornando, né? A gente vai ter um presidente que... Escorpiano, foi Escorpiano, que digamos que foi o retorno de Saturno, né? Mas ele é mais Urano. Mas ele é mais Urano. Ele é mais Urano, mas ele ele também tava aí meio considerado fora do jogo, meio ermitão. Meio ermitão, sim. E voltou, sim, né, gente? Então é um negócio... meio simbólico, né? A gente teve muito isso, né? Essa briga. E eu digo das pessoas mesmo. Teve essa coisa do cabo de guerra, né? Isso, essa coisa... Entre as pessoas, a polarização que a gente viveu como país, como sociedade. Daquelas pessoas que não entendem, né? Tava no céu, né? Não entendem que mudou tudo, não entendem a questão do racismo, não entendem a questão da homofobia, não entendem. As pessoas não querem entender. Então, é muito esse velho e o novo. E a gente teve esse movimento. Então, o que a gente falava? Até eu fui ver minha previsão e falava muito disso. Em 2023 as coisas vão melhorar. Eu não vou dizer pra vocês que 2022 vai ser um 2022 arrastado. Sabe assim? E você acertou. Amados, eu acertei. Não, e foi o que aconteceu, né? Teve muito isso. Então, 2023, qual é a grande esperança de 2023? É que a gente tem a entrada desses planetas em outros signos, que são signos, não vou dizer melhores, mas signos mais promissores. Então, Plutão, que é um planeta que fala muito de transformação, ele estava em Capricórnio. É um signo mais tradicional, entendeu? E ele, esse ano, ele tem aí uma entrada em Aquário. Então, a gente tem esse lugar de, poxa, é o coletivo. De sonho. De esperança. Entendeu? Então a gente já sabia, né? Júpiter também, que Júpiter é o regente de Sagitário, que é a sua lua, é um planeta que fala muito de expansão, né? Júpiter é a boa sorte. Então, onde você tem Júpiter no seu mapa astral, ele vem falar da sua boa sorte, de onde você expande, né? E Júpiter tá entrando o quê? No signo de Peixes, que é um signo que fala de autoconhecimento, que fala de espiritualidade, cuidado, de amor, que fala de arte, né? Então, assim,
tem esse lugar dessa expansão mesmo, desse olhar. Em contrapartida, a gente sabe que esse 2023 vai ser um ano de uma carga mental muito grande, que é reflexo desses anos que a gente viveu. Então, a gente vai ter muito mais ansiedade, muito mais problemas na psique. Então, a gente vai ter que olhar muito mais para isso. Talvez, não só por consequência desses anos, né? Mas por a gente coletivamente ter tido esse peso para carregar, né? Exatamente. E também acho que em relação, por exemplo, as crianças que ficaram assim, sem ir à escola, Exatamente. tudo isso. Então, toda essa carga vai começar a ser consertada, entre aspas, ou solucionada agora, Solucionada agora para quem está disposto a isso. Pra quem está disposto. Aí a gente entra naquele lugar do livre-arbítrio, né? Que a energia tá ali, o que você vai fazer com ela, né? Então, bem legal. Poxa, eu vou olhar mais as questões de autoconhecimento, eu vou mergulhar muito, né, nesse emocional. E aí, todo ano a gente tem uma regência, né? Eu ia falar o ano passado, gente, esse ano de 2022 foi Mercúrio, então teve muito essa questão da comunicação. Mercúrio é o planeta da comunicação, então por isso que a gente teve essa enxurrada de fake news e a gente também comunicando muito mais, a gente tendo, né, esse lugar de acesso muito maior. E esse ano de 2023 a gente tem a Lua. Então, o que é a Lua? A Lua é a nossa emoção, a Lua é o feminino, a Lua é a nossa mãe. A Lua tem essa representação. Então, é um ano de olhar muito mais para esse lugar. É um ano das mulheres, né? A gente vem aí cada vez mais colocando aí, né? Entrando nos nossos espaços, ocupando os espaços que a gente deveria, né? Ocupar. E então, é um ano que vai te convidar a isso. Vai te convidar a olhar a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não falo de dogma, eu não estou falando de religião e nem de, né, nada disso. É muito mais essa espiritualidade sua, não dogmática. Então, esse ano de 2023, ele te força a isso. É claro que vai ter movimentos, e aí eu tenho a minha colinha aqui, depois se vocês quiserem eu passo, né, esses movimentos mais exatos, mas a gente olha o movimento desses planetas. Por isso que eu sempre falo que é o quê? É a natureza, né? O que está ali disponível. Nossa, você conectou com a minha próxima pergunta, que era a respeito da natureza, né? A gente tá vindo aí de momentos muito críticos em relação à questão do meio ambiente, da natureza, e eu sei que a astrologia tem tudo a ver e tá totalmente conectada com isso, né? E o que a gente pode supor ou imaginar? Eu gosto muito do imaginar, né? Porque a astrologia nada mais é do que justamente expandir essa imaginação, né? Essa atividade simbólico, né? Imaginativa, né? O que a gente pode imaginar para essa questão ambiental e da gente como sociedade em relação à natureza, de acordo com os astros? Então, a gente tem essa entrada, eu acho que eu falei até Júpiter em Peixes, né? Mas é Touro. E a gente tem essa entrada de Plutão em Aquário, né? E a gente tem essa entrada de Júpiter em Touro. Então, o que isso vem dizer pra gente? Plutão em Aquário é esse coletivo. É o quê? A gente vai ficar 20 anos Plutão em Aquário, tá? Então, a gente vai ter uma expansão digital que a gente não consegue nem imaginar. Nem mensurar. Nem mensurar. E, Suzana, por que você tá falando isso, né? Se a gente tá falando de meio ambiente. Porque cada vez mais a gente vai olhar menos pro meio ambiente. E esse meio ambiente vai cada vez mais... Isso começou agora porque eu tenho a impressão de que a gente já vem vindo, né? Isso vem vindo. Porque os planetas, eles fazem isso, né? Eles fazem esses movimentos, eles vão e voltam e tudo mais. Então, vai ter isso. E aí, Touro tem muito, né? Esse lugar também da matéria e tudo mais. Então, a gente vai precisar olhar mais para esse meio ambiente, porque ele não vai ser olhado, sabe assim? Essa expansão tecnológica, né, que Plutão traz do coletivo, de Aquário e tudo mais, faz com que esse outro lado, né, porque
A gente se importa menos com isso. Então, é claro que a gente tem sempre luz e sombra. A gente tá falando sempre de duas energias. Então, sabendo isso, tendo esses saberes à nossa disposição, é olhar mais, né, o meio ambiente. O que eu posso fazer eu enquanto indivíduo, né? Se eu tô falando do coletivo, se eu tô falando de um coletivo, eu não preciso esperar só, né, o topo da cadeia, né, o topo da pirâmide fazer. Eu também posso fazer a minha parte usando, né, sei lá, menos plástico, observando o meu lixo. Então, assim, Se conectando mais com a natureza. Se conectando mais com a natureza. Eu gostaria muito de vir aqui e falar pra você, não, Flávia, a gente vai... Salvar a Amazônia. Não é... Não, assim, talvez essa expansão traga mais questões, assim, sabe? Mas é isso, assim, é a gente também ter esse lugar de fazer nossa parte, O né? mundo como um todo, né? A gente falou um pouco do Brasil, um pouco do meio ambiente, mas o mundo como um todo, ele tá, assim, num momento de tensão muito perceptível, né? Sim. E a gente vai perceber que isso vai ter algum momento em que isso vai se soltar um pouco, ou a gente vai continuar vendo Isso vai continuar. E aí, falando até, né, por exemplo, do nosso presidente, que assume em janeiro aí, a gente vai ter uma oposição muito grande, né? Não só porque é ele, mas de líderes. Falando em líderes, tá? A gente vai ter essa oposição do líder autocentrado, né? Então, esse cara, ele tem que ser mais coletivo, que é isso que eu tô te falando de Aquário, né? Esse Plutão, Plutão é um planeta que fala de poder. Ele traz a transformação, ele é morte e renascimento, né? Então, a gente vai ter muito essa questão de líderes, né? Líderes que são autocentrados, líderes que não olham para o coletivo. Então, isso vai ter muito. Que trazem o protagonismo para si. Que trazem o protagonismo para si. Então, nesse lugar, falando de Brasil, né? Ele vai ter isso. E aí, o que precisa? Precisa da flexibilidade, né? Então, quem tiver flexibilidade vai conseguir aí passar por isso, né? A gente tem aí esses planetas em peixes também, que traz muito imprevisível, né? Então, trabalhar isso também. E aí, nesse lugar mundial, é exatamente isso, porque a gente tem também muitos radicais, né? Você pensa, se eu tô te falando que é uma coisa coletiva, esses líderes radicais, então, isso vai, assim, vai ficar ainda essa tensão. Eu vou trazer algumas perguntas que a gente recebeu aqui no Instagram do Joyce Santos. Tem muita gente perguntando sobre vida amorosa. Vida amorosa dos virginianos com ascendente Áries, bem específica, né? Se essa canceriana vai parar de sofrer por gente babaca, né? Gente... Mas aí eu queria puxar, já que tem essas perguntas sobre vida amorosa... a gente não falar só sobre vida amorosa, mas sim sobre as relações interpessoais, né? Sim. O que o céu diz pra gente, os astros dizem pra gente sobre as nossas relações que foram tão fragilizadas na pandemia, né? E até por causa dessa questão da polarização, até muitas relações quebradas e desfeitas. Na pandemia rolou muito divórcio, muita separação, né? Então, assim, como é que estão as relações interpessoais pra esse ano que vai chegar? Então, a gente tem aí, bem, né, nesse começo de ano, um Marte Marte é um planeta, gente, que é o regente de Áries. Ele fala muito de conflito, né, de guerra. Ele é a coragem, mas ele é o conflito. Ele tá em Gêmeos, que é o signo da comunicação. Então, a gente tem ainda esse lugar, né, de disputa, sabe? Dessa comunicação truncada, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de troca, a gente precisa de diálogo, né? Eu sou muito otimista e eu penso que essa lua, ela traz... Se eu falo que essa lua é amor, que essa lua é emoção, eu acredito que essa lua vai trazer esse lugar de mais empatia. Saturno tá em peixes também, que é o eremita, que saiu ali e que tá nesse lugar também mais sensível. Então, eu acredito, assim, que a gente vai conseguir dialogar melhor, sabe? Mas não que essas disputas, por quem vence a batalha, vão parar. Mas talvez esse olhar maior, né?
pra gente, pra esse interior, né? Eu falei aqui no começo que a gente precisa esse ano do quê? Desse olhar empático, de trabalhar muito, né? O nosso autoconhecimento, as nossas emoções. Então, quando eu trabalho isso em mim, automaticamente eu consigo ser alguém melhor nas minhas relações, né? Então, se a gente olhar pra gente, olhar para as nossas dores, né? Olhar para esse lugar, eu acredito que a gente consegue ser mais empático, né? Pelo outro. E cancerianos, o ano que vem é um ano bom para vocês. Olha. Vocês são regidos pela Lua, então vai parar de sofrer? Cancerianos vão parar de sofrer, cancerianes. Aquelas que quiserem, né? Claro que tem gente aqui perguntando, Susan, de dinheiro. Mas assim, eu entendo que todo mundo tá tenso com a história do dinheiro, né? Uhum. Mas a gente também pode olhar desse ponto de vista mais macro, né? Sim. Se a gente, como sociedade, como país, vai ter uma perspectiva de melhora em relação à nossa economia, aos nossos ganhos e a rentabilizar esse trabalho, né, que a gente tá tentando reconstruir, Sim. Posso passar datas, hein? Olha, vamos anotar datas? Trabalhamos com datas aqui. Então, Júpiter começa em Áries. Júpiter eu falei que era o quê? Era da boa sorte, era da expansão, ele começa em Áries. Então, ele traz essa energia da ação e como sombra, uma agressividade e tudo mais. Mas depois ele ingressa em Touro. Touro é o quê? Touro é dinheiro, Touro é a matéria, Touro é esse lugar do conforto. Então, de 16 de maio desse ano de 2023 a 26 de maio de 2024, Júpiter entra em Touro. Júpiter entra no signo do dinheiro. Então, é a boa sorte entrando no signo do dinheiro. A economia vai sim melhorar, entendeu? Passos lentos? Sim, não é tão rápido, mas a gente tem aí uma melhora. E principalmente a quem está conectado com o signo de Touro. Touro é o quê? É um signo regido pela Vênus. Vênus é quem? É a deusa do amor, da beleza. Rege tudo o que é belo, a estética, o design, né? Então, eu diria que... o direito também, né? A justiça. Então, eu diria que, sim, vai melhorar a questão financeira, sim, tá, gente? Dei data, hein? 16 de maio. Gente, aqui trabalhamos com dados. Isso é um negócio bem importante, né? Porque eu acho que acaba puxando outras coisas, né? Você vê como tudo tá conectado também, né? O conflito, o dinheiro, as relações interpessoais, tudo estando conectado pra gente ver uma coesão dentro de tudo isso, né? Susan, queria perguntar pra você, então, como que a gente faz... essas são algumas previsões, né, que você tá trazendo. Tem alguma outra que você queira... acha importante pra... Eu fiz aqui a minha colinha, gente, que sou uma puérpera. Esqueço as coisas. Mas posso passar algumas datas, você quer? Olha, quero, de alguns queremos. movimentos. A gente tem aí 3 planetas, né, como protagonista desse ano de 2023. Então, Júpiter em Touro, que eu já falei, Plutão em Aquário e Saturno em Peixes. Então, a gente vai ter esse Plutão em Aquário, que eu falei, de 27 de março a 6 de junho. Né? É um movimento que faz muito tempo que não existe. Muito tempo mesmo, 1700 e... Nossa! Muito, Revolução, muito. Hein? E aí, ele ingressa em 2024 mesmo. Então, o que ele traz? Ele traz esse novo para a tecnologia. Então, o que vocês estão fazendo aqui... Transformação. É isso, entendeu? Ai, que delícia. É isso. E aí, vai mexer muito com essa complexidade da tecnologia, tá? Então, foi aquilo que eu falei, de um posicionamento revolucionário de 20 anos. Então, nesses próximos 20 anos relacionado à tecnologia, a gente vai ter algo que a gente não consegue nem mensurar, tá? Então, essa data aí, Júpiter eu já falei, né? A gente tem Saturno em Peixes de 7 de março de 2023 a 25 de maio de 2025. Então, Saturno é aquele planeta que eu falei, que é o grande eremita, é a responsabilidade. Ele entra aí no signo de Peixes, então ele pede o quê? Flexibilidade. Ele pede um cuidado com a nossa saúde mental. Então, está ótimo o ano que vem para você fazer tudo o que está relacionado ao autoconhecimento. Terapia,
retiro, Atividade física. Atividade física. Aí você vai ver aí o que... Faz um curso, gente. Tudo que você quiser fazer Exatamente. pra ser uma pessoa melhor em 2023, tá no momento. Exatamente. A gente tem aí alguns eclipses, né? E os eclipses, eles estavam no eixo escorpião touro, que era um eixo que falava muito da matéria, do desapego. E para esse ano, os eclipses, eles vão começar no eixo Áries-Libra, que é o eixo eu e o outro. Então, você falou das relações, é exatamente isso. Os eclipses, eles vão vir para fazer a gente se colocar à prova, dissipar o que não tem que estar, né? Então, sair do caminho que não tem que ser, você colocar esse lugar de exatamente o que precisa, sabe? Então, eu acho que seria isso. Tem os Mercúrios retrógrados, E o né? amor, Susan? Acho que a galera quer saber do amor, né? Vocês querem saber do amor, gente? Do amor, né? Olha, aí é uma coisa muito individual, Sim. né? O amor, se eu tô falando dessa lua que é emoção e que é amor, a gente vai estar num ano que a gente vai respirar isso, né? Por isso que tem essa conexão muito grande de peixes com a arte, com o amor, com tudo que é espiritual. Agora, o amor muito específico, aí vai muito de mapa para mapa. É uma coisa que não dá pra dizer muito coletiva. A gente tem muita gente que fala sobre a compatibilidade, né? Astrológica. Sim. Isso acontece mesmo, Susan? Existe mesmo esse lance da compatibilidade? E eu não digo nem só em relações afetivas, mas é uma coisa muito louca, porque eu e a Lud, a gente tem uma compatibilidade astrológica bizarra. Sério? E a gente é sócia, né? A gente é amiga e sócia. Sim. Então, talvez a gente não conseguisse... A gente tem uma relação de 12 anos, né? Talvez a gente não conseguisse ter uma relação tão profunda e tão... bem-sucedida se não fosse uma... Né? É como um casamento. Se não fosse uma compatibilidade astrológica. Existe isso mesmo? Existe. Tanto que tem um mapa de sinastria, né? Que a gente pega. O que é esse mapa? O mapa de sinastria, ele vai pegar o seu mapa e o meu. Tá. Entendeu? E a gente vai fazer uma sinastria ali do que a gente combina e do que a gente tem de desafio. Você pode dizer com sua filha. Então, não é que não combina, gente. É o que é o desafio e você tem que trabalhar, não é isso? Exatamente. Não existe, gente, signo bom e signo ruim. Não existe isso. Gente legal e gente chata. Entendeu? Existe gente, que é o problema. Aquelas. Não existe isso, porque a gente pode falar aí do nosso signo, por exemplo, de Áries. Tem as coisas muito boas de Áries, que são, que é a luz e as sombras, né? Porque somos seres humanos. Então, existe, que signo que ela é? A minha filha, a Lud, é aquário. Inovação, total. Então, e aí por isso que tem que ter uma Ariana, que é pra puxar pro chão, e uma aquariana pra levar pra lua, e aí, talvez, entendeu? em pontos do mapa de vocês, porque aí é muito isso, né? A gente fala assim, Áries e Gêmeos, meu marido é geminiano. Áries e Gêmeos combina? É ar e fogo. Ou se a gente pensar que o ar espalha o fogo, talvez não. Mas no meu mapa, eu tenho uma falta de quê? De ar. Eu tenho poucos signos e planetas nesses, né, elementos de ar. Sim. Então, eu preciso de ar. Então, sim. Então existe essa compatibilidade. Existe essa sinastria, né? Que você falou, é mapa de sinastria. Existe. Que é pra você saber se você tem esse match astrológico. Você sabe que eu tenho clientes, assim, que pedem e aí falam, né? Olha, mas não sei o quê, mas ele tem a lua em tal. Não, mas olha a casa 7, olha a casa 7. As casas, elas são as partes da vida, né? Então, a gente tem 12 casas. A casa 7 é a casa do casamento. Então, assim, ele tem um signo que, sei lá, você não acha tão assim. Mas o que ele tem na casa do casamento? Entendi. O que ele tem na casa da parceria? O seu é Capricórnio, você tem Câncer. Entendeu? A sua casa 7 tá em Câncer, que é totalmente... tipo, amor, entendeu? Então, assim, a casa 7, ela é uma casa do casamento, ela é uma casa das parcerias. Casamento é parceria. Você tem um casamento com a Lud, né? Então, assim, tem esse lugar também muito de olhar outras coisas, muito legal. Sabe? Por isso que é um sistema interpretativo, né? Exatamente. Então, não adianta você só falar assim, porque eu sofro um preconceito astrológico, a gente não pode né? ter uma sentença, a gente sofre. Eu sofro preconceito astrológico, porque quando você fala, sou ariana, a pessoa já fica...
Satanás. É chata, satanás, Arianjo. mandona, né? Mas é porque a gente, Quer mandar em a gente é tudo e tal. assertiva, né? É porque é assertiva, exatamente. Mas eu realmente percebo alguns comportamentos em que eu sou zero ariana, né? Então aí já vem de outros lugares. A de sua outros lua é em lugares, Sagitário, entendeu? exatamente. Sagitário é completamente Muito diferente. legal isso, porque a gente... Agora, pra terminar esse papo com a Susan, que tá maravilhoso, mas a gente não tem aqui também como dar todas as previsões. Sim. Sigam a Susan no Instagram, nas redes sociais, porque realmente eu acho que é algo pra gente ir construindo ao longo do ano, né? Como você falou, o ano astrológico começa em outro momento, mas a gente vai construindo ao longo do tempo esse autoconhecimento, né? E aí eu queria terminar esse papo, inclusive, perguntando como que a gente vai fazer na prática para se conectar mais com todas essas informações que você trouxe. Você já falou sobre buscar saúde mental, sobre buscar atividades que te propiciem esse autoconhecimento, mas o que a gente vai poder fazer na prática para Então, Flávia, a gente precisa se conectar com a gente, né? A gente precisa parar de buscar no externo, né? A gente precisa buscar dentro da gente. Como que a gente faz isso? É muito individual, né? Em relação a cada um. Então, vai ter gente que vai precisar do exercício físico, da terapia, a conexão com a natureza. A gente mora em Santos, né? Se conectar com o mar, se conectar com a praia. Viajar, né? Então, assim, eu acredito que é muito individual, mas eu acho que é a gente olhar pra dentro, sabe? A gente olhar pra gente. Porque no fundo, a gente sabe. A gente não confia. Né? Então, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente precisa, mas a gente não confia. A gente precisa do outro ali falando pra gente, né? O que a gente tem que fazer. Então, esse ano de 2023, ele é um ano de você confiar na sua intuição. Confiar em você. Olha, uma boa dica, gente. E é muito gostoso, assim, ouvir essas palavras. E não só porque elas trazem esperança pra gente, trazem otimismo, mas elas vêm com essa doçura que é a Susan, né? E que trazem, assim, esse conhecimento mesmo que você construiu, né? Na sua carreira. De falar sobre isso com tanta leveza, tanta propriedade. Mas, ao mesmo tempo, assim, com essa gota com esse pingo de esperança. É Áries, né? Com Câncer, gente. Sol em Áries e Lua em Câncer. Gente, 2023 vai ser o ano, vai ser maravilhoso. Vai ser o ano aqui no Juicy Hub, a gente tá muito animado. Juicy Hub tá pronto pra receber os seus projetos. Se você tiver projeto novo, gente, eu tô super 2023 animada. É o ano pra colocar projeto novo no ar. Então aí você vem pro Juicy Hub, vem aqui, traz o seu projeto pra cá, vem gravar no JuicyCast e traz também a sua alegria, vem conhecer pessoas novas, porque acho que todo ano, quando a gente faz, né, uma resolução de ano novo, a gente deveria falar, gente, quero me conectar com pessoas novas, né? E aqui o Juicy Hub é o lugar ideal pra você fazer isso. Esse JuicyCast termina por aqui. A gente volta no ano que vem, 2023, com todas essas previsões da Susan Hortas. Sigam ela no Instagram, tá aqui na descrição do nosso vídeo. Obrigada a todo mundo que acompanhou o JuicyCast, essa novidade do Juicy Santos para esse ano de 2022. A gente tá muito feliz com a repercussão dos episódios, com todo mundo que tá assinando o nosso canal. E em 2023 vem muito mais conteúdo legal por aí. Muito obrigada para você que tá assistindo e a gente se vê quando? No ano que vem, 2023. Tchau. Tchau.